Olá, leitores e leitoras! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a minha atual autora nacional favorita, que é a Sara Fidelis. Sim, e eu tô aqui para falar com vocês. Essa é a minha terceira tentativa de gravar esse vídeo e já faz assim uns 2 meses que eu tô tentando gravar. Eu gravei um vídeo para colocar em janeiro, eu não gostei, o áudio ficou ruim. Tudo deu errado, tentei gravar de novo e não gostei do resultado. E hoje eu vim aqui sem script, sem nada, né? Só não vou falar com a cara lavada, porque eu passei sim um pouquinho de maquiagem dessa vez. Pra falar sobre essa autora que é incrível. Ela é incrível. Quem me segue lá no Instagram viu que durante essa semana eu recebi um livro que foi assim um super mimo da autora. E eu não falo que ela é minha favorita porque ela tá me mimando, tá? Não é isso. Eu falo que ela é minha favorita porque realmente os livros dela são incríveis. Eu adoro as histórias dela. E assim, sempre fico na expectativa porque ela escreve no Wattpad. E eu não gosto muito de ler no Wattpad porque eu tenho ansiedade. Então, se eu começo a ler no Wattpad, eu quero todo dia um capítulo, ou eu quero ler tudo de uma vez só. E eu fico muito ansiosa. Então, eu sempre espero, não é sempre não. Às vezes eu consigo esperar o livro chegar na Amazon para conseguir ler. Os livros dela normalmente ficam disponíveis no Kindle Unlimited, o que é maravilhoso, porque pra mim praticamente sai de graça. Mas eu coloquei um objetivo na minha vida, que é ter os livros dela físicos. Por quê? Gente, eu vou mostrar pra vocês agora. Quem me segue no Instagram viu quando eu recebi, viu que eu postei, folheei, mostrei o livro inteiro, mas quem só me segue aqui no YouTube sempre demora um pouco mais para ser atualizado. Eu vou mostrar para vocês o capricho, a beleza desse livro, que assim, romance de época normalmente não recebe muito, sabe? Não é um livro assim que você consegue encontrar com capa dura, não é um livro que você consegue encontrar bonito, com uma diagramação bonita. E eu tenho certeza que a Sara participou de cada detalhe desse livro, porque esse livro simplesmente tem a cara dela. Vou parar de enrolação agora, eu vou mostrar o livro pra vocês, no estilo magiquinha de novo. Tá aqui essa coisa mais linda, que é O Ogro e a Louca, que é o primeiro livro de uma série que ela já tá escrevendo já faz um tempinho. E esse livro aqui, gente, eu acredito que é o primeiro físico. O Highlander a Devassa ainda não tem o físico, que no caso é o livro 2. Eu já fiz uma resenha sobre este livro aqui, assim como eu fiz uma resenha sobre o Highlander a Devassa. E eu fiquei devendo uma resenha sobre o Duque e a Fugitiva, porque eu gravei várias vezes e ficou uma porcaria. E aí eu não tive coragem de postar. Então, vamos falar sobre esses 3 livros aqui hoje, vamos falar sobre a série. Ah, e ela tá fazendo spin-off, que são 2 contos em um só, e tá lá no Wattpad. Então, pra quem gostou dos 3 livros dela, vai lá ver o spin-off, porque eu tô super ansiosa pra ele realmente sair na Amazon. Eu quero ler muito e quero ler logo. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês esse livro por dentro, que é a coisa mais linda desse mundo. A capa dele é muito linda, ele tem os arabescos dourados. Ah, agora um vizinho começou com um martelo, por isso que eu odeio morar nesse lugar, quero morar no meio do mato. E aí, ó, a parte de trás, a parte interna desse livro. Ah, tá, desculpem, mas o meu livro tem uma dedicatória, tá? Porque eu mereço, tá bom? Eu tenho uma dedicatória com a assinatura da autora, desculpa. E aí, olha isso aqui. Gente, esse livro tá lindo demais. A editora desse livro, que é uma editora que eu não conhecia, chamada Constelação. E eu gostaria de falar uma coisa sobre as notas da autora desse livro aqui. Aqui nas notas da autora, vocês podem ver aqui, ela fala sobre linguagem. E é uma coisa que, gente, eu escutei tanta crítica para essa autora com relação à linguagem que eu fiquei assim, sabe, chateada, aborrecida, sério. Ela usa uma linguagem não tão antiquada, não tão antiga, mas ela explica, nas notas da autora, ela explica que a linguagem que ela... Eu vou ler nas palavras dela aqui, porque isso não é spoiler, né? Isso é só uma leitura de trecho. Ó. Me utilizo de um linguajar culto e rebuscado o suficiente para que você possa ser transportada para o século XIX. Porém,
atual o suficiente para que se torne compreensível e aprazível, e para que, quanto menos esperar, esteja lendo o epílogo. Claro que muitas palavras não caberiam nesse gênero literário, e jamais serão encontradas em um livro escrito naquela época. Mas e isso não é mérito próprio, as autoras reconhecidas mundialmente por seus romances de época também se utilizam desse estratagema, decidi trazer um linguajar trabalhado, porém acessível às leitoras do século XXI. Ou seja, não encontrarão a escrita maravilhosa de Jane Austen, pois vejam bem, ela escrevia visando um público de pessoas do mesmo século que ela, que utilizavam do mesmo vocabulário que ela. Mas atenção, isso não quer dizer que os acontecimentos na história são por acaso. E daí ela explica que ela pesquisou muito, que ela... Gente, ela nem precisa explicar isso, porque quando você lê o livro da Sarah, você já percebe isso. É natural, você percebe que ela pesquisou, que ela trabalhou nesse livro, que não foi um livro que ela... eu vou escrever um livro. Senta aqui, pronto, vai, é isso mesmo. Você percebe que é um livro trabalhado, que é um livro que teve todo um pano de fundo, que não foi um livro assim escrito à revelia, qualquer história, qualquer coisa. Tem questão histórica, tem trabalho de sentimento, tem de tudo um pouco. E aí, vamos cortar aqui, né, esse momento, porque eu precisava falar muito desse livro. Vou voltar a mostrar pra vocês esse livro, a parte interna. Olhem isso aqui. Gente, é uma delicadeza. Eu espero que vocês não estejam escutando esse martelo no fundo, porque tá me dando uma raiva já. Olhem a parte interna desse livro. Gente, é de uma delicadeza, sabe? É muito lindo, é muito lindo. Olhem só. Não, e pra vocês perceberem como tudo parece ter sido escolhido por ela, olhem onde fica o número da página. Olhem que fofinho. Fica aqui na lateralzinha com o nome, e aí do outro lado o nome do livro e o outro número. É muito lindo demais, é muito lindo demais. Eu amei, amei mesmo. Inclusive eu comecei a reler essa história. Eu não sou muito fã de reler livro, mas esse livro foi muito bom. Foi muito bom na época que eu li, e depois foi muito bom na época que eu comecei a reler. E aí eu comecei a reler a história, porque daí quando a gente tem o físico, né? Aí a gente relê de novo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história, tentando não dar spoiler, porque eu sou péssima nisso. Péssima, péssima. Eu sempre dou algum spoiler. O Ogro é Louco, ele vai falar sobre Matthew e sobre a Nicole. E o Matthew, ele é um homem que ele se casa por conveniência. E acontecem algumas coisas com ele. Algumas coisas bem horríveis. E ele se torna um homem recluso, um homem triste, um homem grosseiro. Literalmente ogro. E a Nicole, ela é uma mulher que precisa trabalhar para ajudar a família dela. E ela é uma governanta. E ela acaba indo trabalhar pro Matthew. E todas as situações, elas vão se desenrolar de uma maneira muito engraçada. Muito engraçada. Esse livro é muito engraçado. Tem um pouco de tragédia? Tem. Porque tem que ter, né? Se não tiver tragédia, não é vida humana. Mas... assim, você começa a ler o livro, tirando o primeiro capítulo, que é bem difícil, mas você começa a ler o livro, você começa a dar risada, você começa a sentir os personagens como reais, e eu acho que isso é o mais importante no romance de época. É você realmente acreditar que aquelas pessoas em algum momento da história existiram. Ponto. Pra mim isso é o mais importante. Me fez acreditar que existiram, é isso. Já ganhou meu coração. E aí depois desse livro aqui, vai vir o Highlander e a Devassa, que vai tratar do melhor amigo do Matthew, e da irmã da Nicole, que vai ser a Juliette. E depois disso, vai vir o livro 3. E assim, o livro 2, eu acho que de todos eles, é o mais engraçado. Porque o livro 2, ele tem uma sacada Highlander, ele tem uma coisa assim... eu não sei nem explicar. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês a resenha que eu fiz do livro 2, pra vocês irem lá, dar uma olhadinha, assistirem, pra vocês verem lá o que eu achei do livro na época que eu li tudo. E o livro 2, eu fiz leitura coletiva, que foi muito mais legal. Se vocês não tiveram oportunidade de fazer leitura coletiva, façam o Gudinha, porque é muito legal mesmo. E principalmente o livro da Sarah, porque a Sarah, ela monta grupo do WhatsApp, ela faz tudo e fica muito legal, assim, participar. E o pessoal que gosta e conhecer pessoas de todas as partes do Brasil que estão lendo o livro ao mesmo tempo, é muito show de bola. O livro 3, que é o do que é fugitiva, ele vai ter uma sacada um pouco mais pesada.
Não, acho que eu não usaria essa palavra. Acho que a palavra que eu usaria seria dramática. Ele também vai ter muitos sentimentos, mas ele vai trazer uma... Ai, como eu vou explicar sem dar spoiler? Ele vai falar sobre temas que são mais complexos. Ele vai falar sobre temas que são mais difíceis de serem tratados. E ele vai ter uma virada, sabe? Sabe quando você tá lendo um livro e aí acontece alguma coisa triste, você fala, ai, puxa vida, eu não queria que isso tivesse acontecido. E depois ele tem aquela virada no final do livro e você fala, putz, grilo, não tinha como terminar melhor? É nesse estilo. Não tinha como terminar melhor. E no segundo livro, que é o Highlander Devassa, a gente vai conhecer o Ian, que é o irmão do Highlander. E esse Ian, ele vai ser um cara que todo mundo vai se apaixonar por ele. E aí a gente vai começar a pressionar a autora para ter um livro dele. E por isso ela tá escrevendo um conto onde tem o Ian, porque precisava, sabe? Sabe aqueles personagens que são secundários, mas você precisa ter um final para eles, você precisa de uma história só deles? É isso. Isso aconteceu. Então, vai ter o Ian. E durante o livro 3, vai ter uma outra pessoa, que não dá pra dizer quem é, porque senão estraga, né, a questão da virada do livro 3. E vai ter um outro personagem que todo mundo quer uma história pra ele. E uma outra personagem também, que passa por um momento de sofrimento e que todo mundo quer uma história pra ela. Então, 2 contos. E é por isso que a Sarah tá escrevendo os 2 contos no spin-off. E eu tô ansiosa esperando. Eu espero que ela termine logo pra eu poder ler na Amazon. E assim, esse vídeo aqui eu resolvi fazer sem script, porque eu precisava falar sobre esses 3 livros. Os que eu fiz com o script não deram certo. E eu precisava apresentar pra vocês essa série de livros, que inclusive se chama Paixões Improváveis. E eu precisava vir aqui dar essa dica pra vocês, porque essa é a dica. Leiam esses livros. Se você não tem Kindle Unlimited, não tem problema. Compre lá. Os livros são com um precinho muito barato. Muito barato. A Sarah cobra muito barato. Então, entra na Amazon, compra. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra ajudar vocês a encontrarem esses livros na Amazon. Vocês sabem que quando vocês compram usando o meu link, eu ganho uma pequena porcentagem, mas como os livros são extremamente baratos, eu não vou ganhar basicamente nada, mas eu não me importo. O importante é que vocês tenham essa super indicação e leiam esses super livros. E assim, por favor, me ajudem a pressionar a Sarah para ela continuar escrevendo romance de época, porque a Sarah também escreve romance contemporâneo. Sim, gente, isso é uma tristeza, ela pegar o tempo precioso e valioso dela e escrever romance contemporâneo. Oh, meu Deus! Então, vão lá no Instagram dela, sigam ela e forcem ela a escrever romance de época. Porque foram as pessoas que desestimularam ela a escrever romance de época, falando que a linguagem dela não é rebuscada o suficiente, o que eu acho um tremendo de um absurdo. Sério, tremendo de um absurdo. Então, assim, entrem lá e falem pra ela voltar a escrever romance de época, porque eu amo romance de época e eu não consigo ter essa paixão alucinada por romance contemporâneo. Por mais que ela escreva bem em qualquer gênero, eu não consigo ter essa paixão por romance contemporâneo. Eu quero romance de época. Então, Sarah, se você tá vendo esse vídeo, por favor, escute a minha súplica e continue escrevendo romance de época, tá? Romance de época. Eu sei que as pessoas leem mais o contemporâneo, mas romance de época, por favor, por favor. Ou pelo menos um sim, um não, sabe? Já me ajuda, já me ajuda. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Espero que vocês adquiram os livros. Espero que vocês leiam e continuem lendo sempre. E independente do que vocês leem, eu espero que vocês só leiam, porque ler é muito importante. E é isso. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.